E se tinha uma coisa que não faltava naquela seleção, era craques. Tinha Rivelino, tinha Pelé e tinha outros vários jogadores que nós conhecemos hoje como ídolos da seleção brasileira. E o primeiro jogo já foi contra a Tchecoslováquia, que pra gente, hoje em dia, já não é uma seleção muito forte, mas na época era um timaço. E o Brasil já demonstrou serviço e ganhou de 4-1. Uma goleada precisa e que teve 2 gols de Rivelino. Pelé e Jairzinho marcaram esse jogo. O Brasil estava demonstrando que não iria ser brincadeira jogar contra eles. E eles foram enfrentar o segundo jogo contra a Inglaterra, que já era um time muito forte, só que o Brasil tinha um desfalque. Gerson, que era um ótimo meio-campista e que acabou que não pôde jogar esse jogo. O Brasil já estava sendo muito pressionado, mas conseguiu ganhar por 1-0 com gol de Jairzinho. E também teve milagre do goleiro Banks, que conseguiu segurar um cabeceio de Pelé que tinha quicado na área e não conseguiu. E o Brasil, na terceira rodada desse grupo, enfrentava a Romênia, que já era uma seleção que não tinha muita naturalidade no futebol, e levaram 3-1. Esse jogo que teve 2 gols do Rei Pelé e 1 de Jairzinho. O Brasil já se classificava com 100% de aproveitamento do grupo e ia para quartas de final enfrentar o Peru. A seleção brasileira já estava bem forte em enfrentar o Peru, que era treinado simplesmente por Didi, que ajudou o Brasil a ser campeão de 58 e 62. O Brasil foi para frente, foi para cima e ganhou de 4-2. Esse jogo que os peruanos só conseguiram fazer os 2 gols no final com Cobilhas fazendo o último gol do jogo, mas os gols do Brasil vieram com Tostão 2 vezes marcando, Rivelino e também Jairzinho, ídolos da seleção brasileira que brilharam nessa Copa. E o Brasil avançava e ia enfrentar um trauma. E eles iriam enfrentar o Uruguai, simplesmente a seleção que tinham ganhado do Brasil há 20 anos atrás, que traumatizava muitos brasileiros na época, porque apesar de ter sido em 1950 e muitos jogadores e até mesmo torcedores ainda serem criancinhas nessa época, traumatizava bastante pelo fato de ter sido um maracanaço num Brasil totalmente com o Maracanã lotado. Mas o Brasil não se intimidou. Apesar do primeiro gol ter saído com Cubilhas aos 19 minutos para o Uruguai, o Brasil foi para cima. Com o gol de Clodoaldo no final do primeiro tempo, o volante brasileiro marcou. E o Brasil foi para cima com 2 gols lá na bola aérea, com o gol de Jairzinho e Tostão. Brasil classificado para a final da Copa do Mundo. E iria enfrentar uma grande Itália. E que para vocês podem até ser meio que tipo a Itália. Mas na época era a disputa de quem seria o primeiro tricampeão. A Itália tinha conquistado. E a Itália, que tinha conquistado a Copa em 34 e 38. O Brasil, em 58 e 62, se enfrentava numa final para decidir quem seria o primeiro tricampeão do mundo. O Brasil saiu na frente, com um cruzamento de Rivelino para Pelé fazer o seu primeiro gol no jogo. Mas, com uma falha de Clodoaldo, saiu o gol da Itália. O Brasil já empatava, mas na segunda etapa saiu 2 gols fantásticos de Gerson. E os dois usaram a sua canhotinha fantástica. E Jairzinho conseguiu fuzilar depois de uma jogada perfeita de Pelé que escorou para ele. E saiu o grande campeão da Copa do Mundo. E com uma imagem fantástica de o próprio Carlos Alberto estar levantando a taça. E o Brasil foi coroado como tricampeão do mundo. E todas essas participações com o Rei jogando. O que vocês acharam desse Fute História?